Hola, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta segunda sesión o esta tercera sesión de los webinars del grupo de jóvenes investigadores para la arquitectura, ingeniería y construcción. En esta oportunidad le damos la bienvenida a las personas que se han conectado y siguiendo el orden de tiempo, así que ya dan las 17 horas en Chile y las diferentes horas en el resto de países que nos acompañan. Damos la bienvenida a todos. Cristina. Olá, boa tarde, pessoal. A gente agradece a todos os participantes que estão nos ouvindo hoje. Vamos assistir esse terceiro webinar que a gente vai fazer do grupo de pesquisadores, de jovens pesquisadores para arquitetura, engenharia e construção. Assim como outras vezes, a gente vai começar na hora, que são já as 18 horas aqui no Brasil, e às 5 horas em outros lugares en Chile y en otros lugares, y las respectivas horas que sean en otros lugares. Como ya lo hemos realizado y para las personas que ya han asistido a los webinars previos, dentro de las pantallas ustedes van a poder encontrar la presentación tanto en español como en portugués, y a la izquierda de sus pantallas van a poder encontrar el texto en español y a la derecha en portugués. Como a gente vem fazendo desde o começo, no lado esquerdo da tela, vocês vão poder ler a apresentação na língua espanhola e no lado direito em português. Quisiéramos recordarles y quisiéramos hablar de quiénes somos nosotros. Nosotros somos una red internacional de investigadores jóvenes que trabaja en temas relacionados con la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Y nuestro objetivo es poder fomentar el trabajo colaborativo entre distintos investigadores relacionados con esta área o con la carrera, difundiendo conocimiento en diferentes instancias, y la primera que hemos potenciado desarrollar es este webinar de 3 episodios que lo estamos cerrando el día de hoy. Então, a gente gostaria de falar o que a gente é. A gente é uma rede internacional de jovens pesquisadores que trabalham em temas associados à arquitetura, engenharia e construção. O objetivo de nossa formação é fomentar o trabalho colaborativo entre os diferentes pesquisadores que estão começando sua carreira profissional na área de arquitetura, engenharia e construção, disseminando através de pesquisas, webinars e qualquer tipo de publicação científica e demais. E hoje a gente está fechando nossa primeira iniciativa, que foi a primeira temporada de webinars gratuitos, com o tema que a gente focou nessa primeira temporada, que foi Lean e BIM na construção. Si te interesa formar parte del grupo, estamos abiertos, ya que cualquier persona asociada a la industria de arquitectura, ingeniería y construcción, sin distinción de cargo, ni edad, ni país, puede formar parte de este grupo. Se você tem interesse de fazer parte do nosso grupo, a gente está aberto à participação de qualquer pessoa, sem distinção de nenhum cargo, nem nenhum tipo de posição. Qualquer pessoa da área da engenharia, arquitetura e construção pode fazer parte desse grupo colaborativo. Tenemos 3 categorías de participación que hemos definido para poder formar parte de este grupo. La primera es un investigador asociado, que pueden formar parte estudiantes de doctorado, preferentemente aquellos que hayan aprobado su candidatura, doctores con no más de 10 años de obtención de su grado en la categoría de investigador asociado. Como colaborador podrían ser investigadores senior, estudiantes de pregrado o magíster y profesionales de la arquitectura, ingeniería y construcción en general. Los sponsors, igual estamos abiertos a que tanto empresas como centros de investigación que deseen colaborar junto con nosotros también puedan vincularse para poder reclutar talentos jóvenes o poder desarrollar convenios de investigación. Se você tem interesse em participar do nosso grupo, quais são as categorias que a gente tem? Bom, temos pesquisadores associados, são aqueles alunos de doutorado, preferencialmente aqueles que já têm a qualificação de doutorado aprovada, ou doutores recém-formados que tenham obtido o título de doutor nos últimos 10 anos. Você pode ser também um colaborador, que são aqueles pesquisadores ou já sêniores, que já têm uma experiência na área,
ou estudantes de pregrado e maestria. Também a gente está aberto a receber patrocinadores, que são aquelas empresas ou centros de pesquisa que desejam promover eventos, reclutar jovens, talentos e assim. A continuación, le doy el paso a Clarisa Biotto, que nos puede comentar un poco de esta invitación que habíamos desarrollado o que se desarrolló en el webinar anterior al PhD Summer School. Obrigada, Roberto. Todo mundo me escuta? Carregado, né? Então, eu quero aproveitar a oportunidade e convidar vocês para se juntar à nossa rede de jovens pesquisadores. E vocês que se juntarem, vocês vão receber os links de acesso do Zoom para acompanhar o Summer School. O que é o Summer School? É uma oportunidade que tem no IGHC, que é o maior congresso de construção enxuta do planeta, que está acontecendo essa semana, começou ontem, acaba sexta-feira. E a ideia aqui é que os pesquisadores que estão fazendo doutorado apresentem seus trabalhos para os experts de Lean. Então, vocês vão ver pessoas como o Lauri Cosquela, o Luiz Alarcon, e entre outros pesquisadores de Lean, que vão comentar os trabalhos de pesquisa desses estudantes. E a gente abriu a oportunidade para estudantes do mundo inteiro que quiserem participar como ouvintes. Então, para você se inscrever, tu pode passar o slide, Roberto, por favor. Para você se inscrever, o evento vai acontecer, então, sábado e domingo, né? Dia 10 e 12 de julho. Eu coloquei esses dois links, o primeiro é em espanhol e o segundo está em português, ou vocês leem o QR Code aqui na tela, para vocês irem direto para o site e se inscreverem lá. E é esse meu recado. Obrigada. ¿Podrías comentarnos, Cristina, la información? Sí, si vuelves al slide anterior, Roberto. Entonces, lo que la profesora Clarisa Biotto nos acaba de mencionar es que esta semana está pasando el evento internacional más famoso sobre Lean Construction, que está siendo realizado de manera virtual, y el fin de semana pasará lo que llaman como Summer School. Es lo que nosotros llamamos como una escuela o un lugar en el que los alumnos de doctorado pueden recibir respuestas sobre sus trabajos por parte de un panel de pesquisadores, de investigadores seniors. La profesora Clarisa mencionó algunos investigadores seniors que estarán, como es el caso del profesor Lauri Cosquela, el profesor Luis Alarcón de Chile o Carlos Formoso de Brasil. ¿Cuál es lo interesante de lo que Clarisa mencionó? ¿Puedes pasar al otro slide, Roberto? Es que este año, por estar siendo virtual este congreso, este Summer School que es realizado durante el fin de semana es abierto a todas las personas que quieran participar, de manera que pueden oír cuáles son las contribuciones que estos profesores hacen a los trabajos de maestría y doctorados de los alumnos que fueron seleccionados para participar de este evento. Y vosotros a través de este link podréis asistir al evento. De forma gratuita. Perfecto. Bueno, para continuar entonces en este tercer episodio, el día de hoy se abarcarán tres temáticas. Primero hablaremos de la aplicación de herramientas Lean en la construcción con un foco principalmente en Last Planner System. En una segunda etapa hablaremos de la implementación de las herramientas BIM también en la construcción. Y finalmente estaríamos haciendo una relación de casos prácticos de implementación de Lean y BIM en la construção. Então, agora acabo de ser apresentado o sumário dos conteúdos que vai ter nossa apresentação de hoje. Primeiro começará Luiz falando um pouco do Lean na construção, falando de maneira teórica. A posterior, a professora Clarisa falará um pouco de BIM na construção. E na última parte serão apresentados casos práticos de Lean e BIM em obras e canteiros reais. Para poder iniciar, en este momento le pido a Rodrigo si nos puede ayudar a activar la traducción simultánea
Les explico, en la parte baja de su pantalla, bajo la presentación, van a poder encontrar un botón que va a permitirles acceder a la traducción en portugués de esta presentación y así van a poder disfrutar o poder usar la presentación en portugués. Previo a este inicio y mientras se habilita la información, quisiera invitarlos a ustedes a poder unirse a través de Slido para poder responder una encuesta que queremos realizar con ustedes. Esta encuesta, les recuerdo, la pueden realizar tanto a través de la página web de slido.com con el hashtag LeanBeam o a través del código QR que están viendo en sus pantallas y lo pueden acceder con el equipo móvil. Para probar estas funcionalidades, quisiera solicitar que nos ayuden respondiendo una encuesta. Hay que recordar un detalle adicional, es que una vez inscritos en la plataforma, ustedes van a poder ingresar su nombre y su correo para poder nosotros, en caso de que nos hayan acompañado en estos 3 webinars, puedan acceder a un certificado de asistencia si es que verificamos que ustedes tuvieron sus 3 inscripciones a este webinar. Não sei se as pessoas estão me escutando. Está me ouvindo, Roberto? Llevamos ya 17 respuestas y le agradecemos a la gente que nos está acompañando desde Chile. Tenemos también a personas que nos acompañan desde Ecuador, Colombia, Brasil, obviamente, que son las investigadoras que nos acompañan, Clarisa y Cristina, que son investigadoras justamente que se encuentran en Brasil. Y también de El Salvador, que podemos ver en este momento. Esta pregunta va a quedar abierta para todos ustedes y les recuerdo unirse a través de Slido para que puedan responder e interactuar, porque adicional a esto también, Slido nos va a permitir ingresar a resolver preguntas, las que ustedes nos puedan realizar de la temática que se está tratando en este webinar. ¿Listos para iniciar? Le doy el paso a Luis Salazar. Luis, si nos puedes ayudar compartiendo tu presentación y así podemos iniciar con la temática del día de hoy. Muchas gracias, Roberto. Muito obrigada, Roberto. Bueno, Bom, bem-vindos a todos vocês a esse último episódio de LeanBeam. Hoje a gente vai falar sobre Lean na construção. E depois eu vou deixar Clarissa falar sobre Lean na construção. E depois a gente vai falar de casos práticos de Lean em BIM. Com respeito a Lean na construção, tem um artigo que acabou de ser publicado junto com a Adriana Gomes e José Luis Pons e Alarcón, que ele vai ser apresentado no IGLC, o congresso que Clarissa apresentou na quinta. Lamentavelmente, o evento é fechado ao público porque ele é privado, mas ele vai ficar disponível no site do IGLC, e se não, a gente pode enviar para vocês. O que a gente fez? A gente analisou os 33 artigos publicados desde o ano 1978 na base de dados do Web of Science, que é a base de dados mais importante internacional. A gente tentou analisar quais são os fatores que causam atrasos nos custos e tempo na indústria da construção. A gente olhou quais seriam projetos. Especificamente no projeto, a gente percebeu que 37,8% era repetido como um fator de impacto que atrasava o tempo e o custo. Ou seja, que de todos aqueles fatores que geravam desviações em tempo e em custo, a maior parte deles era no projeto. Não, principalmente,
no projeto, sino as causas eram no projeto. Então, o que a gente fez, tentou procurar ferramentas, métodos e algumas visões dele para mitigar esses efeitos. E o que a gente encontrou? Que para mais de 88% dos fatores, a gente identificou pelo menos uma ferramenta de construção Lean que conseguia mitigar aquele efeito. É Importante mencionar, citar, a gente dividiu em 6 grupos: desenho, projeto de construção, gestão do proprietário, recursos, aspectos externos e um outro que era governo e sociedade. A partir dessa divisão, desses fatores em 6 grupos, a gente conseguiu classificar 88% dos fatores. Então, a gente não ficou só com isso. Nos explicaram nos perguntaram, nos pediram uma explicação prática. O que a gente fez? A gente fez um plano de implementação de Lean. Nesse plano de implementação, o que a gente primeiro fez foi que para poder implementar ferramentas, métodos de construção eficiente, como a construção Lean, a gente precisa primeiro caracterizar o projeto. A gente precisa identificar o estado atual. E para isso, a gente precisa fazer um diagnóstico na linha base. Ou seja, saber quais são os projetos específicos que a gente tem. É diferente um projeto executivo de arquitetura a um projeto de extensão. É a mesma coisa também em relação aos países. Então, o que a gente descreveu o projeto, a gente selecionou quais são as ferramentas, os métodos adequados e a gente aplicou elas. Mas muito importante que para fazer isso de maneira correta, a gente precisa aplicar o Kaizen e fazer de maneira geral uma melhora contínua. Então, nesse momento agora, nesse instante, eu quisiera lhes perguntar, a pergunta está no slide, quais são as ferramentas da construção Lean que vocês conhecem? Perfeito. Big Room. Las Planner. É um dos mais conhecidos, né? Acho que é o que mais vamos encontrar repetido. Just in Time, Value Pool, o sistema Pool. Que mais? A3, muito importante. Just in Time. É difícil aplicar em construção, mas também tem IPD, Gemba. Efetivamente, depois de que a gente identificou aqueles 74 fatores na literatura, a gente identificou aquelas ferramentas atuais e assignamos a cada fator uma ferramenta Lean que poderia mitigar. Era muito importante. A gente pode fazer um conjunto de ferramentas para cada fator. Ou seja, uma ferramenta pode ser aplicada a vários fatores. Mas a gente tentava escolher uma única ferramenta que poderia ter sido escolhida para esse fator. Voltando à apresentação, como exemplo, esse trabalho está disponível no GLC, que vai finalizar nessa semana. O que a gente fez, a gente encontrou que em relação aos problemas das empresas terceirizadas, do que a produção, a produtividade não era adequada, nas casas mais repetidas, a maior parte dos projetos que a gente viu em Chile e em Colômbia, ou seja, que a performance não era adequada, que o desempenho não era adequado. Isso era devido a que um dos problemas que a gente poderia utilizar para encontrar a causa raiz seria a Linguistic Action Perspective. Outra coisa que a gente vai falar é a lenta tomada de decisão. Por exemplo, uma ferramenta seria o CBA, a seleção por vantagens. Outro elemento, problemas de planejamento e
e de cronograma. E uma das ferramentas mais conhecidas é o Sistema Las Planner, o último planificador traduzido ao português. E um caso muito específico é o problema da supervisão no canteiro. E o que a gente conhece como o Gemba Walk. Gemba seria o canteiro, onde acontecem as coisas, e o walk seria a caminhada, né? O passeio pelo canteiro. É falado muito sobre os 7 passos para realizar essa caminhada de Gemba. Os aspectos mais importantes são que você precisa ir ao canteiro para entender o que está acontecendo. Fazer as perguntas aos funcionários de por que está fazendo isso e entender o que está acontecendo. Um erro comum que a gente identifica quando a gente faz o Gemba Walk e que os trabalhadores começam a questionar o trabalho. Começam a questionar os processos construtivos. Então, a gente precisa perguntar o que eles estão fazendo e depois de que eu tenho esse diagnóstico, eu posso dar uma solução. Mas não é no Gemba Walk que eu dou a solução. Então, que a gente entenda, outro fator foi a complexidade das obras. Uma ferramenta seria o Value State Mapping, que seja mapeamento do fluxo de valor. Para isso, eu preciso identificar os recursos, a sequência dos recursos. Ou seja, seria classificar os recursos, eliminar aquelas atividades que não agregam valor. Ou seja, tem relação a eliminar as coisas que não precisam estar na nossa área de trabalho. E melhorar, também ajuda a melhorar a visualização. E um dos problemas é aplicar isso de maneira regular. O conflito entre as partes está muito associado com os contratos. A gente selecionou a ferramenta de IPD, que não é muito implementado de maneira completa. Para aquelas pessoas que não conhecem o IPD, o IPD em espanhol, IPD em português. É um método que se baseia em integrar as pessoas, os sistemas, as estruturas e a gerenciar isso de uma forma colaborativa, a partir da redução dos desperdícios e aumentando vamos conseguir aumentar a eficiência. Isso tem relação com a construtibilidade, mas não exatamente com isso. O problema é o incremento da quantidade de coisas que precisam ser mensuradas. Isso gera problemas no aumento dos custos. Então, uma ferramenta para resolver esses problemas seria o BIM, a modelagem da informação da construção. Então, esse trabalho é uma coisa preliminar, é uma coisa bem teórica. Ele permite que, ante qualquer problema que a gente encontra um problema e a gente seleciona a ferramenta que poderia ajudar a eliminar esse fator. Em relação a essas ferramentas, esses métodos, ou esses enfoques visuais. Aqui, por exemplo, o mais importante, pelo menos aqui em Latinoamérica, Sul-América, tem relação com o Las Planner, o sistema do último planejador, que foi apresentado por Ballarat Howell em 98, bom, que faleceu recentemente o professor Howell, então a gente está triste pela perda. Uma das maiores contribuições foi a tese de doutorado do professor Glenn Ballard. O que ele fala é mudar a estrutura que a gente realizava do que devo fazer, o que eu posso fazer, aquelas condições do que eu vejo no terreno e, finalmente, o que realmente faço. Então, tem a ver com eu devo, a imposição, a obrigação de fazer alguma coisa, com o que eu poderia fazer e com
a comparação com o que finalmente faço. Mas o Las Planner, o que eu falo vai ser assim, ela diz, o importante vai ser o que devo fazer, isso vai ver sempre qualquer projeto. Mas, nesse caso, no lugar de dizer o que eu devo fazer, eu tenho que focar no que eu posso fazer. Então, a partir do último planejamento, eu escolho o que eu posso fazer e, finalmente, eu escolho o que realmente farei. Então, passamos alguma coisa que era o que eu devia fazer a que eu realmente poderia fazer. Isso muda totalmente a gestão de compromissos de um projeto e faz com que tenha mais envolvimento entre os atores. Uma ferramenta fundamental dos princípios linha da ferramenta Las Planner é o planejamento pool. O que é isso de pool? Significa que eu programo desde o final até o início. O que eu consigo com isso aqui? Eu consigo me antecipar e fazer um planejamento colaborativo. Como li, é muito importante a gestão visual. Geralmente são utilizados o uso desses post-its, esses adesivos amarelos. Em relação ao Las Planner, a gente fez uma pesquisa no ano 2017 com Camilo Lago e o professor José Luis Alarcón, onde a gente viu a relação que existia entre a relação da implementação do Las Planner e o desempenho dos projetos. Então, a gente percebeu que assim que o projeto ia implementando Las Planner, então a gente fez uma assessoria com a empresa, a gente foi aumentando o envolvimento do Las Planner e a gente viu que teve essa evolução no desempenho. Quando a gente define o nível de implementação, a gente precisa dizer quais são os princípios de Las Planner que eu vou implementar. Nesse caso, um dos primeiros princípios foi que eu preciso sistematizar o planejamento de curto prazo. Por exemplo, eu começo com o planejamento semanal, eu miro o PPC, o planejamento dos pacotes completados. Isso que realmente a gente começa a fazer no primeiro mês. No segundo mês, eu olho o carré, que é olhar um pouco mais à frente. Depois, o que a gente faz nesse planejamento é identificar as restrições. Então, o que a gente percebeu que assim que a gente ia evoluindo, incremento de práticas de Las Planner e aumentando o desempenho. Mas não necessariamente o nível de identificação das restrições era feito de maneira adequada. Isso foi uma das coisas mais difíceis de implementar e por isso muitos dos projetos começam do Las Planner, chegam até o nível 1 ou 2, mas depois eles não conseguem evoluir até o nível mais alto de implementação. Mas como vocês podem ver aqui, com apenas 4 meses a gente consegue melhorar. E a gente consegue ver uma relação direta entre o maior nível de implementação do Las Planner com maior desempenho na construção. Ou seja, existe uma correlação direta. Então, agora, quando a gente estudou Las Planner por Glenn Ballard, assim que o tempo foi evoluindo, eles perceberam em muitos dos artigos que o sistema Las Planner, a clave é a reunião semanal. Então, quando a gente, no planejamento semanal, a gente faz uma gerência, existe uma técnica que é a percepção linguística. Ela vai me permitir melhorar a gestão de compromissos em 4 passos. Significa, eu preparo a petição, a solicitude, depois que eu chego à negociação eu chego a acordos através da negociação, depois
os trabalhadores executam ou se comprometem com esse trabalho e finalmente e que a pessoa que o pediu, que solicitou, o cliente aceite essa declaração. Então, isso a gente trabalhou essa teoria em um caso de estudo, em Chile, em um colégio, onde a gente utilizou um projeto de 3.600 quadrados no ano 2016. A gente integrou essa perspectiva da ação linguística com o sistema Las Planner. Esse projeto não tinha nenhuma das duas ferramentas. A gente implementou Las Planner e ação linguística. E o que a gente fez foi ver que a partir de sessões de Pool Planner, de um software Las Planner, neste caso, e hoje em Baguoc, através de reuniões periódicas e semanais e através da gestão dos compromissos, a partir desses 4 movimentos, a gente conseguiu cumprir nossos prazos, que ele estava atrasado, ele se encontrava com 67 dias de atraso e ele conseguiu terminar no prazo. Ou seja, aqui a gente viu um caso prático de implementação. Depois disso, com o Glenn Ballard, essa pessoa da foto, a gente desenvolveu esses indicadores da ação linguística para realmente melhorar esse sistema Las Planner. E, finalmente, a última pesquisa que a gente fez em relação a isso aqui foi apresentada hoje no GLC, junto com Rodrigo Herrera e Luiz Fernando Alarcón. A ideia foi ver como era o comportamento Las Planner, ação linguística e redes sociais. E a gente vê que existe uma grande correlação, uma relação direta entre as redes sociais, o Las Planner e a associação linguística. Então, as pessoas que participam da reunião, aquelas pessoas que identificam as restrições, aquelas pessoas que estão comprometidas com o projeto, com o cumprimento do projeto, e a partir de métricas de redes sociais, a gente vê essa correlação. Então, a gente vê uma correlação entre o índice de negociação com o uso do Las Planner. A gente diferiu 2 projetos em Chile e 2 projetos em Colômbia. Bom, eu vou passar para a Clarissa falar de BIM na construção. Olá, estão vendo minha tela? Ok. Obrigada, Luiz. Bom, eu não vou me atentar muito à teoria de BIM, porque a gente já viu nos outros primeiros 2 webinars muito sobre BIM, né? Então, a gente viu que de 3D a 7D. Mas focando nas dimensões que a gente pode usar para construção, né? Além do 3D, a gente usa muito 4D para fazer estudos de planejamento, simulação. A gente usa o 5D para fazer estimativas e para fazer o próprio orçamento, né? Então, eu vou me atentar mais a essas 2 dimensões, né? O 4 e o 5D, que são diretamente aplicáveis para a construção. Tá? Disculpa, Clarissa. Clarissa, voy a nos interrumpir. solicitan No, que no se estás verifique que compartiendo esté pantalla. compartiendo. Sí. Tá brincando? Sério? Mas ¿En aqui serio? tá... Sí. Ahí esperemos que ahora sí que sí. Así que Sim? sí. Ok. Desde ahora volvemos a la traducción, así que los que quieren escuchar en español tienen que poner la bandera en español. Los que no, sigan escuchando a Clarissa. Sim. Então, bom, esse foi o slide que eu não compartilhei com vocês.
Então, a gente vai se atentar ao 4 e ao 5D, tá? Nessa apresentação, que no ciclo de vida da construção, como a gente vê aqui, deixa eu até ligar esse pointer. A gente pode usar o BIM para fabricação, o BIM 4 e 5D para construção, mas também para logística. Então, são esses os casos que eu vou trazer para vocês, tá? Se a gente olhar para a nossa realidade, o que a gente tem no modelo BIM de informação, né? Porque a gente sabe que o modelo BIM não é apenas geometria, não é apenas um 3D. Ele traz para a gente informação. Então, a gente tem o design, né? O modelo 3D, e desse modelo 3D, que pode ter diferentes níveis de detalhamento, né? De desenvolvimento. O que isso significa? Que eu vou ter mais informação atrelada àquela geometria, aquele objeto. Então, esse objeto, ele tem além de um comportamento parametrizado, eu posso incluir diversos outros itens que compõem esse objeto, né? Então, olhando aqui, a gente pode incluir a armadura, as formas, o próprio volume de concreto, os revestimentos, e todos esses elementos que eu incluo, eu posso tirar quantitativos, tá? E esses quantitativos, quando eu uno essa informação, a informação necessária para construí-lo, no caso, os equipamentos que eu vou necessitar, a mão de obra que vai executar esse serviço, os materiais que essa mão de obra vai usar. Então, esses recursos têm um custo. Então, quando eu uno esse quantitativo com esses recursos, eu consigo colocar o custo. E quando eu uno toda essa geometria, né, toda essa informação ao planejamento de longo prazo, médio prazo, curto prazo, eu tenho então o 4D. Seria uma simulação desse plano que pode ter vindo do S-Planner, como o Luiz apresentou, pode vir de alguns outros planos hierárquicos, ou pode ser apenas um estudo de uma operação em particular, tá? Então, toda vez que eu tenho a minha geometria 3D sendo animada no tempo, eu tenho, então, um modelo 4D. Então, os modelos 4D, de maneira geral, né, eles ajudam a gente a projetar os sistemas de produção, a avaliar a construtibilidade dos projetos, tá? E além de ser uma ótima ferramenta para a comunicação dos planos. Então, essa é a grande vantagem do BIM. E a sua potencialidade varre a cadeia de suprimentos quase toda, quando a gente emprega direito, emprega bem. Então, aqui no exemplo, os benefícios que a gente vê diretamente do modelo BIM 4D, e não só o 4D, mas BIM de maneira geral, é que você passa, no caso do proprietário, né, do empreendimento onde você está usando o BIM, você passa a entender melhor como é a construção, a tomar decisões mais fáceis, aliás, mais informado, né? Comunicar melhor as pessoas sobre o seu empreendimento. O cliente, ele vai entender melhor como vai ser o passo a passo da obra e ele pode passar a apreciar essa complexidade da construção e pode se sentir mais envolvido, né? De repente, o cliente também pode ser uma autoridade, a prefeitura. Então, você tem diferentes clientes para identificar aí. E você vai informar esse cliente. Você pode ter um exemplo aqui. Um empreendimento em que vai tomar parte de uma rua temporariamente, vai mexer no trânsito. Então, você pode usar o modelo BIM, o modelo 4D, para informar como é que vai ser essa intervenção, né? Outros benefícios para os projetistas de forma direta, porque a partir de agora eles podem ter feedback das pessoas que planejam, então feedback sobre a construtibilidade, eles podem
pensar além do projeto, né? E os próprios construtores, bom, simular diversos cenários de planos de longo prazo, pensar a espacialidade, né? Pensar logística, segurança e a sequência melhor para os subempreiteiros não conflitarem. Então, tem vários benefícios diretos. E os subcontratados, eles passam a ter uma ideia melhor do que deve ser o serviço incumbido para eles e a sequência desse serviço, né? Como vai ser a operação. Então, eu trouxe bastante casos práticos, 4 exemplos, tá? Porque foi até uma demanda do episódio passado ter mais exemplos práticos. Então, eu foquei direto na sinergia Lean e BIM, tá? O primeiro exemplo eu trouxe da minha dissertação de mestrado de 2012. Foi um exemplo muito curioso. Eram 12 torres, Minha Casa Minha Vida, que é um programa habitacional aqui do Brasil, em que se planejava com o método CPM e gráfico de Gantt, e esses 12 blocos foram planejados de maneira sem considerar os elementos físicos do canteiro, os elementos temporários. Tá? Então, eles tiveram diversos conflitos que a gente podia ver. Os estoques das lajes pré-moldadas estavam em locais que dificultavam o caminhão guindaste ter acesso aos blocos. Aqui a gente também vê blocos cerâmicos estocados em frente aos blocos, que também dificultava o acesso da manipuladora telescópica, tá? E incompatibilidades entre próprios equipamentos de segurança, tá? Como as bandejas. Aqui não foi planejado uma bandeja, uma plataforma de acesso. Então, apesar do pallet vir na altura do pavimento, ele não conseguia descarregar os pallets porque não tinha uma porta, não tinha acesso. Então, coisas simples foram resolvidas usando o 4D. Você facilmente coloca diversos cenários para serem simulados. Então, foi feita uma opção 1, opção 2, com 2 equipes, 4 equipes. E aí se viu que existia um limite de ataque nesse empreendimento, né? Você não podia colocar tantas pessoas, tantas equipes trabalhando ao mesmo tempo, porque não havia espaço físico adequado para tantas frentes de serviço. Então, isso é um exemplo muito simples. Um outro exemplo que eu trouxe é aplicado exatamente na logística de canteiro, tá? E esse foi um exemplo de uma dissertação de mestrado também da Rafaela Bortolini, em 2015. Então, nesse caso, era uma empresa de Engineer to Order, que é uma empresa que desenvolve o projeto, produz e instala a estrutura metálica. Então, eles planejaram a sequência construtiva dessa edificação industrial e planejaram seguir a mesma sequência na fabricação desses elementos e no design desses elementos. Então, foi um fluxo puxado pela obra, tá? Além disso, eles usaram os modelos BIM para determinar o tamanho dos lotes de produção. Então, aqui a gente vê diferentes cores para diferentes lotes. E cada lote tem uma área para estoque de materiais. Então, aqui a gente vê essa faixa toda aqui, era só para as vigas serem estocadas. Essa outra faixa era só para descarregamento dos skids. E aqui, essa outra faixa era para peças miúdas, né, menores. Então,
ela usa aqui as mesmas cores, tá? Verde e verde. Então, os estoques são sempre próximos aos lotes de produção. Além disso, ela planejou os fluxos, né, de veículos, os fluxos de pedestre aqui em rosa. Então, como funcionava, né? A mesma cor que estava ali no modelo, a gente vê aqui. Então, essas cores são as cores dos lotes de produção, que eles chamaram de etapa e entregas, tá? Todos os elementos que eram produzidos em fábrica, eles ganhavam uma etiqueta, tá? Então, quando eles eram carregados, eles vinham com essa etiqueta para ser descarregado no canteiro. Então, toda essa, a cor, o tamanho do lote, o local da área de descarregamento, tudo isso foi planejado já no modelo 4D. Além disso, a pesquisadora montou um passo a passo, de semana a semana, de como deveria ficar o canteiro de obras e os estoques, de acordo com a evolução da obra, semana a semana. Então, a gente vê aqui que está aumentando os estoques, ao mesmo tempo que está sendo executada esse lote vermelho. Então, semana a semana, o empreendimento vai crescendo até o final. Além disso, esse sequenciamento, ele estava ali no canteiro de obras, no escritório de engenharia, e também estava na parte de fora do canteiro. Assim que os caminhões chegavam para descarregar, eles já sabiam em qual cor, qual etapa as peças que eles tinham se referiam. Então, eles já sabiam onde manobrar e onde parar para fazer o descarregamento. Então, gestão visual é algo tão simples e que poupa muito fluxo de informação desnecessário, né? Então, aqui um outro exemplo, já focando em uma etapa só, como a pesquisadora planejou peça a peça, tá? Quando seria descarregado, quando seria colocado, né, instalado, toda a montagem da estrutura metálica. E isso, para a operação, é muito bom. É uma forma muito transparente de você comunicar aos seus subcontratados ou a sua própria equipe como vai ser a sequência, né? Qual vai ser o passo a passo. Então, que no caso, eles iam fazendo sempre em L, até terminar o lote. Então, eles também usavam o modelo para fazer um comparativo do que foi feito, né? E do que foi simulado, como foi planejado. E viu-se que teve uma boa aderência ao planejamento. Então, aqui mais um exemplo, né, da estrutura já montada e o estoque. E aqui, novamente, os estoques e as áreas de fluxo de pedestre, todas sendo respeitadas e funcionando. Então, são coisas muito simples, mas que têm um impacto muito grande e que corta muitos desperdícios, tá? Então, usar o BIM, independente aí nesse caso de ser o 4D, ou aqui nesse exemplo foi-se usado muito 3D e o 4D ficou com vários snapshots, né? Várias fotos semana a semana, mas isso não impediu de se focar no estudo de fluxos, né? Estudar o layout do canteiro, localização dos equipamentos, os estoques, as vias. Então, através do uso do BIM, eles puderam, então, estudar a redução de tamanho de lote, que a gente viu ali os lotes de produção coloridos, né? Se visualiza trabalho em progresso, o fluxo contínuo. E nesse caso em específico, eles utilizaram a linha de balanço junto. Então, essa é uma ferramenta que também permite você estudar vários conceitos Lean no seu planejamento. Bom, e houve também uma integração, tá, entre o planejamento do canteiro com o planejamento da fábrica. Bom, de maneira geral,
o que eu queria passar desse estudo era isso. Agora eu vou passar um outro exemplo, focando na segurança do trabalho, tá? Então, a gente pode usar BIM para gestão de riscos e a gente pode usar até os softwares de modelagem 4D para fazer isso. A partir do momento que a gente tem uma classificação dos níveis de riscos que cada atividade tem, por exemplo, vou fazer estrutura, quais são os riscos que estão envolvidos, né? Quedas de objetos, ser atingido por uma ferramenta, cair de certa altura, um objeto que caia da grua. Você classificando e você sabendo que atividade está acontecendo em cada local, você consegue, por cores, né, aqui nesse exemplo, semana a semana, saber quais são as áreas que têm mais risco para os meus operários e onde eu tenho que tomar mais cuidado e mais atenção. Além disso, a gente pode usar o BIM para projetar elementos de segurança, né? Equipamentos de segurança coletiva, por exemplo, que no caso, para fazer os guarda-corpos, né? Você faz um projetinho, manda para o serralheiro, né? E aproveita. Então, você sabe quantas unidades você vai precisar para proteger o seu canteiro todo. Além disso, aqui nesse exemplo, a gente viu a instalação desses guarda-corpos, aqui como eu estou apontando com o ponteiro, mas também a gente sabe, peça por peça, que a gente vai precisar de escora, tá? Aqui tem um exemplo, no modelo 3D e na realidade. Qual é a área de rede que vai ser necessária. Então, a gente começa a tirar quantitativos, não apenas da edificação final, né? Mas a gente começa a tirar quantitativos dos elementos temporários, dos elementos de canteiro, né? Como os equipamentos de segurança, que é uma coisa que fica, que a gente vê muito negligenciada, né? Pela gestão. Fica muito a cargo apenas do técnico, né? Então, esse é o último exemplo que eu quero trazer para vocês, que esse sim condensa toda a sinergia que existe entre Lean e BIM. Eu vou apresentar então a TIDA. A TIDA é uma construtora israelense, tá? Nesse livro aqui, Building Lean, Building BIM, eles contam a jornada dessa empresa, tanto no Lean quanto no BIM. Eles tiveram contato com a academia, então eles tiveram apoio da Technion, com o Rafael Sachs, que é um dos maiores pesquisadores da área. Então, foi uma série de treinamentos e a gente tem que ter na cabeça, assim, Lean é uma jornada, tá? Não é uma implementação de uma obra, acaba e morreu ali. Então, Lean é uma jornada. Então, eles entraram nessa jornada e decidiram trabalhar com Lean e BIM juntos, direto. Então, eles perceberam já que havia uma sinergia entre o Lean e o BIM. E aqui o Rafael Sachs conta pra gente que o BIM pode contribuir para a implementação de alguns conceitos de Lean. E quais seriam eles, né? Eliminar as atividades que não agregam valor, principalmente na etapa de desenho, né? Imagina o quanto de trabalho que a gente não elimina quando a gente automatiza cortes, plantas, fachadas, né? Cria já perspectivas, modelo 3D. Então, muita coisa a gente já elimina de trabalho na etapa de design. Além disso, a gente reduz variabilidade, reduz também o lead time, e outras coisas. A gente viu no exemplo anterior que pode reduzir o lote de produção, né? E, por outro lado, a filosofia Lean, ela permite criar esse ambiente colaborativo, tá? Que é necessário para o BIM. Implementação de BIM, a gente tem que entender que é uma implementação horizontal, tá? Vai envolver diversos participantes, colaboradores da cadeia de produção. Então, a gente tem um ambiente super favorável. A gente está aplicando o Lean, e pode ser o Less Planner ali, para trazer essa
facilitar essa colaboração, né? Essas reuniões colaborativas, identificar restrições e tudo mais. E o BIM está ali ajudando a gente a ser Lean. Então, eles tomaram 8 passos, basicamente. Primeiro passo, eles resolveram padronizar todos os produtos que a empresa utiliza. A empresa tem um padrão para compra, então já no BIM eles colocaram esses padrões. Então eles criaram as famílias, todos os tipos de porta que eles usam, e isso eles já passam para o projetista, tá? Já é uma informação, é uma demanda que eles identificaram. Além disso, eles padronizaram o método de trabalho deles. Então, eles têm um padrão que é uma certa distância entre o vaso e a banheira, e o vaso e a pia. Então, essa é a distância mínima, essa é uma regra que tem que estar ali no Solibri para quando for checar. O Solibri é um software para coordenação de projetos, então já é uma regra que tem que ser incorporada ali no software para ser checado, tá? Além disso, eles padronizaram a modelagem. Como eles fizeram isso? Bom, todo empreendimento tem um ciclo, né? No caso, é um ciclo que faz parte da construtora. Então, ela começa ali definindo o programa do empreendimento, fazendo o desenho esquemático. A partir daí, o BIM começa a entrar nessa construtora. Então, o BIM ele vai ganhando diferentes níveis de maturidade conforme o empreendimento vai avançando nas fases. Então, na fase de licenciamento, né, de aprovações com a prefeitura e outras aprovações, eles vão do nível 0 para 1. Então, na fase de desenho detalhado, eles vão da 1 para 2. Então, o contratado para licitação, né, seleção desse subcontratado, ele vai receber um modelo de maturidade 2, tá? Então, esse é o necessário para ele participar dessa seleção. Quando já vai para o detalhamento, já seria o executivo mesmo, ele já, então, aumenta a maturidade para 3. Então, isso é super importante, porque no CAD a gente tem as fases, né? Projeto básico, projeto executivo e tudo mais. Aqui no BIM, não. Você tem as maturidades, né? E cada maturidade tem que atender a uma etapa do ciclo de vida daquele empreendimento, até ir para a manufatura e a construção no canteiro de obras e a operação e manutenção, tá? Bom, outra coisa que eles colocaram em prática, né, na construtora foi a Big Room, que é a sala de colaboração ou a Obeya Room, né, quando você já tem informações visuais ali muito fáceis. Aqui nesse caso foi uma sala mais para collocation, né, para ter trabalhos de diferentes disciplinas, tá? Então aqui a gente vai ver que tem diferentes projetistas, pode ter de arquiteto, engenheiro estrutural, hidráulico, elétrico, trabalhando todos no mesmo espaço, porque isso ajuda a diminuir o lead time de projeto, a diminuir retrabalhos e a variabilidade, tá? Então o projeto sai com maior construtibilidade e mais rápido, porque os projetistas já se resolvem no trabalho em grupo, já se resolvem ali mesmo. Outra coisa, eles partiram para a coordenação muito focada nas instalações, nos sistemas de instalação. E focando, aí que está a grande sacada deles, no fluxo puxado. Puxado por quem? Pelo cliente final da construtora, que é a obra, né? A produção. Então, ali vocês têm instalações de ar-condicionado e tal, eles usavam os modelos para fazer coordenação e como eles puxavam agora, né? Eles saíram de um fluxo que vinha de 2D para BIM, depois
esse fluxo é o tradicional, né, em que a gente vê os projetistas produzindo CADs, plantas em 2D no AutoCAD. Então, esses desenhos, então, iam para uma etapa de detalhamento. Esses desenhos eram juntados, né, unidos, para fazer coordenação em 2D. E essa coordenação, então, pegava alguns clashes, alguns conflitos, e mandava de volta para ser retrabalhado. Até fechar esse ciclo, então, quando os desenhos estiverem prontos, vai para a obra. Então, eles começaram a engatinhar, né? Agora a gente tem BIM, né? Agora a gente tem o VDC, que é o Virtual Design Construction. O que eles pregaram, né? Inicialmente, agora você tem modelos, também tem apoio de desenhos, né? Se aumenta o nível de maturidade desses modelos, né? Que na fase de detalhamento, você leva esses modelos para um modelo federado, né? Faz a coordenação detecta incompatibilidades e, novamente, refaz, arruma, todo mundo arruma, e esse ciclo continua até não ter mais clashes, e quando estiver pronto, esse modelo vai para a construção. Tá? Mas agora, trabalhando em fluxo puxado, porque eles implementaram o Lean no canteiro, o que acontece? Eles ainda têm essas fases, né, de você sair do desenho básico, modelo ali com um nível de maturidade mais baixo, indo para um modelo de maturidade mais alto para detalhamento, faz-se o modelo federado, né, já faz uma prévia, né, uma pré-coordenação desses modelos já em nível baixo de detalhamento. Então, você já vai para a fase de detalhamento com menos clashes. Nessa fase, o modelo, então, deixa eu só voltar aqui. Aqui a gente vê que o modelo, ele é empurrado para a obra, né? Está pronto, não tem mais clash, ele é empurrado para a obra. O que a gente vê agora? Os modelos, eles não são mais empurrados, tá? Eles são solicitados por sinais puxados, tá? Esses sinais puxados vêm da onde? Do Look Ahead Planning, tá? Do médio prazo, vem como uma restrição de projeto, e vem do Phase Planning. Então, a gente tem lá no canteiro de obras as pessoas se planejando através do Last Planner, e seja no Phase Planning, seja no Look Ahead Planning, eles identificam lá no canteiro que eles precisam do projeto XYZ. Então, eles mandam esse pulso, né, esse sinal de puxar, e aí sim, esse modelo federado, já todo compatibilizado, vai para a obra. Por que isso? Porque a gente tem muita dificuldade no canteiro de obras de receber a última versão do projeto. E isso pode acontecer mesmo com o BIM. A gente pode ter a dificuldade de receber a última versão do modelo, né? Então, muita coisa pode acontecer do início do design até a hora que de fato aquele objeto vai ser um objeto físico, né? Vai deixar de ser digital para ser físico. Então, quando essa diferença de tempo é muito longa, os projetos de construção, e muita coisa pode acontecer e muita coisa pode ser alterada. Então, para garantir que a obra vai receber sempre a versão mais atual, a obra puxa. Então, não fica estocando, tá? E os designers podem continuar interferindo e alterando os modelos até o último momento responsável, né? Que não vai impactar a obra. Então, a sexta ação que eles tomaram
era focar nos trabalhos de concreto, tá? Porque a empresa tem a equipe própria de estrutura de concreto. Então, eles modelaram todo o pavimento e começaram a planejar também as formas, né? Desenharam as formas, desenharam as armaduras e dia após dia, então aqui a gente vem em cores, quais são as concretagens, tá? Então, em azul é uma concretagem, amarelo, rosa, verde são as concretagens. Então, eles sabem a área, sabem o volume de paredes que vão ser concretadas. E eles usaram 4D para simular como ficaria o canteiro, né, o pavimento. Então, aqui tem o dia 4 de manhã, onde estão estocadas as formas, onde estão as bandejas de proteção. Então, período a período, à tarde tem que estar assim o canteiro, à tarde, de manhã no dia seguinte tem que estar já pronto a laje. Então, período a período, nos dias do ciclo do trabalho de concreto, eles planejaram usando o 4D. Outra coisa que eles usaram aí já do Lean é planejar o pavimento, né? Aqui no caso, onde seriam estocados os blocos. E também usaram linhas de fluxo, né? Flow line, que é muito semelhante à linha de balanço. E isso já tira muito trabalho em progresso e muito conflito. E por final, as alterações, a customização feita pelos clientes também encurtou-se. Normalmente o cliente fazia o seu pedido, né, de alteração de apartamento e isso passava por uma cadeia gigante, desde o arquiteto, do fornecedor daquele material, até o subcontratado que vai instalar esse material, até o construtor. Então, agora que eles tinham o apartamento modelado, e principalmente as instalações, que é a parte crítica, né, da customização, agora eles conseguiram enxugar esse fluxo. Então, o cliente contacta direto a construtora faz as modificações e reduz o lead time para esse processo. Então, para finalizar aqui esse exemplo, o que eles conseguiram? Reduzir tempo de ciclo, né, através do 4D, reduziram o tamanho de lote, porque eles trabalharam com planejamento baseado em localidades, aumentaram o valor do cliente, porque agora eles já ofereceram as alterações, né, o modelo BIM para fazer as alterações, reduzir os desperdícios, retrabalho, por utilizar o BIM para as instalações. Agora eu passo a palavra de volta para o Luiz. Let me see. Gracias, Clarisa. Por tiempo solo les voy a comentar muy brevemente, para no extender más la presentación y ir a las preguntas, que en Chile se ha implementado Lean y BIM juntos en 2 hospitales. El año 2017 fue cuando se desarrolló la política de implementar BIM en el país a nivel de hospital público, ¿cierto? El gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, pidió al GEPUC, ¿cierto? Donde era parte Rodrigo Herrera, yo y Roberto, que sigue haciéndolo, ¿cierto? Y AGPRO. Implementamos en 2 proyectos, ¿cierto? La implementación no solo de BIM que yo ya tenía, sino complementamos con Lean. Y fue bastante interesante porque era un proyecto grande de
de 110.000 metros cuadrados y el otro era 73.000 metros cuadrados. Uno estaba en etapa de fundaciones y otro en etapa de excavaciones. Y básicamente, si un proyecto sí terminó a tiempo, el otro aún no termina, y por la pandemia probablemente no va a terminar a tiempo, las claves que logramos mejorar fue hacer un convenio entre las partes. Una de las preguntas que planteaban ahí era si se podía hacer un contrato IPD. La verdad es que no hicimos un contrato IPD, pero sí logramos un acuerdo entre las partes donde habían beneficios comunes y multas comunes, que es una de las bases de IPD o IPD, con incentivo a los contratistas, ya no solo monetarios, por supuesto, y logramos una coordinación con la empresa de la asesoría, que era lo más complejo, porque el ministerio se asesoraba por muchas empresas, una inspección fiscal, ¿cierto? Una empresa que los ayudaba a la modelación en BIM, nosotros que le ayudamos en la coordinación con las planes y la implementación de herramientas Lean. Entonces logramos, ¿cierto?, hacer esta primera implementación Lean y BIM. Los resultados no han sido publicados porque, insisto, el proyecto aún no termina, pero prontamente va a haber una publicación referida a los resultados de este plan piloto en Chile de Lean y BIM. Eso para ir a la ronda de preguntas, Rodrigo, por favor. ¿Compartes tu pantalla, Luis, con las preguntas? ¿Puedes o no? ¿Perdón? Que te escuchaba súper bajo. Ahí sí. Espérenme. Bueno, finalizamos la interpretación. Así que, Cristina, no sé si me escuchas bien. Sí. Ya, El audio genial. cambió. Entonces, bueno, ya todos están viendo las preguntas que ustedes hicieron. Tenemos no mucho tiempo para hacerlo, pero tampoco hay tantas preguntas hoy día. Y a la vez que hay varias preguntas que ya respondimos, por si acaso. Me gustaría, Rodrigo, retomar un momento una de las actividades que cerramos el tema de BIM ahora, y quisiéramos dejar abierta esta pregunta antes de iniciar con todos, ya que nos dimos cuenta de las diferentes herramientas e implementaciones directas de BIM en proyectos. Y la pregunta que les pido a las personas que están a través de este webinar es responder cuáles son los usos de BIM para apoyar la gestión de producción que crees que son más fáciles de implementar. Esa es la pregunta que les queremos pedir, por favor, a las personas que... Roberto, ¿podrías mostrarlo, por favor? Sí, perfecto. Sí, lo estamos viendo. Sí, yo no. ¿Los usos BIM para apoyar la gestión? Yo sí veo. Sí. Me gustaría confirmar si lo ve Clarisa. Vale. ¿Lo ve? Sí. Estoy viendo. Perfecto. Ok. Perdona. Me gustaría, si Clarisa también puede comentarnos la pregunta, por favor. Ah, sim. Dos usos de BIM para a gestão da produção, né? Não apenas fazer um 4D ou um 5D, mas o que mais vocês acham que dá para utilizar de forma mais fácil? De repente, para a segurança do canteiro, para a logística do canteiro, que vocês acham que amanhã mesmo, se vocês aprenderem software de modelagem, vocês conseguem, ou seria mais interessante para a realidade de vocês, na construtora que vocês trabalham? Sí, justamente sería muy interesante conocer las diferentes implementaciones que ustedes creen que podría servir BIM. Vimos el caso de seguridad, diseño de instrucciones de trabajo, diseño de logística para definición de materiales en función de la planificación semanal. Y claramente esta nube grande nos permite tener un poco alguna información. Tenemos control de producción, tenemos 4D, que se repite bastante, que sería como el primer uso que lo mencionó Clarisa, que sería planificar junto con la Gantt, mezclarla con el avance del proyecto de BIM. ¿Quisieras hablar de algunos otros, Clarisa? Ah, não, eu estou vendo aqui, tá interessante. Logística, planejamento, compatibilização, análise de interferências, code checkings. É o que
que foi passado mesmo. Sí, quizá agregar algo ahí que, si bien 4D es el número 1 en nuestro ranking por las personas asistentes, en un estudio preliminar que hicimos, justamente es el uso de BIM menos utilizado. Mas é o mais fácil. El más fácil y el que menos se utiliza. O sea que, bueno, ahí- Rodrigo mencionou que, embora o 4D seja das dimensões mais mencionadas pelos assistentes de hoje, o que a gente vê que é o menos utilizado. E Clarissa mencionou, mas é fácil. É. ¿Nos vamos a las preguntas ya? ¿No? Perfecto. Gracias. Claro. Les agradecemos a las personas que han participado. Muchas gracias. Oye, pasemos a la primera pregunta y esta va dirigida a Luis, así que yo creo que la puede responder muy fácil, que es ¿cuál es el criterio que tuviste en el estudio que hiciste con Adriana, para hacer el vínculo entre herramientas Lean y los factores de retraso identificados? Perfecto. A ver, lo que hicimos fue primero identificar los factores, los 74 factores de la literatura. Después vimos todas las herramientas Lean que habían también en la literatura, basándonos principalmente en IGLC y en el Instituto de Construcción Lean. Y en base a eso, a las definiciones y a los casos que habían, las herramientas, ¿cierto?, que mejor funcionaban en cada factor, las asignábamos. Pero insisto, al final del paper, de nuestro documento que va a ser publicado prontamente en IGLC, nos dimos cuenta, ¿cierto?, que una herramienta puede influir a más de un factor. Entonces incluimos en el factor que más, ¿cierto?, que más podía mitigar ese factor la herramienta. Sí. Ahora, yo creo que la pregunta de Omar, disculpa Cristina, está que ¿acaso fue un juicio de expertos? ¿Ustedes eligieron esta herramienta con este factor? O sea, eso más literatura, ¿cómo justificaron el match entre herramienta y factor? Claro, con un primero literatura, después un panel de expertos. Y por supuesto, asesorado por José Luis Pons y Luis Fernando Larcón. Está enojadita, ¿verdad? Yo sí les digo. Muy bien. Então, vou mencionar um pouquinho o que foi falado em português, né? O professor Luiz tentou justificar, tentou responder a pergunta, acho que conseguiu responder satisfatoriamente a pergunta do Mar, que falava como foi o critério para estabelecer esse vínculo, né? Ele falou que primeiro selecionaram os fatores, depois as ferramentas e escolheram a ferramenta que melhor resolveria aquele fator, aquele problema. Mas ele diz que não apenas uma única ferramenta poderia ser associada a um fator. E como foi feito? Que a pergunta foi feita através da pesquisa, através da literatura, de como essa ferramenta consegue resolver problemas, e através de um painel de expertos e com assessoramento de pesquisadores importantes na área, como Luis Alarcón y Luis Pons. Una segunda pregunta que tenemos del público, las voy a juntar, que son las de Belice, que nos habla primero cómo integrar BIM y Lean. Justamente yo respondí ahí por el chat que una de las buenas formas de integrarlo es a través de IPD o LPD, y bueno, justamente le envié que el vínculo mayor, siempre hay que volver a los orígenes. Todas metodologías hay que asociarlas a personas, procesos, tecnología. ¿Ya? Esa triada es muy importante. Y nos pregunta también si hay casos de IPD en Chile. Yo no sé si, bueno, en Chile o en Brasil, los casos que conozcamos nosotros en Latinoamérica. En Chile yo tengo entendido que el año pasado estaba iniciando una empresa, un primer intento. Sin embargo, hay una dificultad muy grande, la mencionó Luis, que existe el elemento compartir riesgos y beneficios es lo más complejo para evaluar, sobre todo desde el punto de vista de los diseñadores, que son los que se llevan en términos monetarios la parte más pequeña de la torta. No sé si quieren complementar algo más, Roberto. ¿Podría Clarissa? Brasil aportar un poco sobre la experiencia que ha tenido en particular respecto a la implementación de IPD? Podría relacionar que Codelco, por ejemplo, la empresa que se dedica a extracción de mineral de cobre en Chile,
estuvo asesorado hace ya algunos años por David Long, que fue quien desarrolló justamente esta metodología en el caso de construcción o reestructuración de hospitales Sutherland en Estados Unidos. Y él estuvo visitando, junto con GPUC y GPRO, estuvo visitando, estoy hablando de cerca del 2018 o 2017-18, ya que Codelco estaba tratando de desarrollar esto, pero quedó nuevamente en un marco, estaban desarrollando el marco contractual para poder tener la base contractual, que creo que es lo más complejo de poder desarrollar. Y uno de los comités de Construye 2025, que es la iniciativa para modernizar o ciertos objetivos específicos de la construcción en Chile, tiene un comité específico de contratación que también está fomentando o tratando de estructurar las bases de contratos que requieran o que tengan como base esta estructura de colaboración basada en IPD o LPD. Eu não sei se consigo fazer um resumo de tudo o que foi falado, mas eu acho que, assim, de maneira geral, o que Rodrigo falou, que tentando responder a pergunta o que precisaríamos para implementar um contrato IPD, o professor Rodrigo falou que a gente precisa ir aos origens, né? Que a gente precisa pensar nas três pernas, né? A gente precisaria pensar nas pessoas, né? Nos recursos e na tecnologia. Foi isso, né, Rodrigo? E que eu acho que o mais difícil que a gente encontra quando tentamos fazer um contrato IPD seria isso de que a gente tem que dividir tanto os riscos como as vantagens. E às vezes os projetistas são as pessoas que ficam mais prejudicadas, nesse caso, quando a gente compartilha esse tanto riscos como vantagens. O Roberto já estava falando de um caso que ele viveu, né, ou viveu de perto, que é o caso de uma construtora chilena, que não lembro o nome, mas que está... Codelco. Es una empresa minera de Chile. Isso, a Codelco, uma empresa minera que ela estava tentando fazer essa IPD, ele acredita que foi uma das primeiras empresas que estavam tentando se ajustar a essa normativa do governo, né, de modernizar o setor. Eu acho que foi isso, assim, bem resumido. Y pasemos a otra pregunta. Hay una pregunta en portugués, si me ayuda Cristina a leerla y explicarla quizás en español. 4D é uma dimensão bem discutível, assim como 5D. Concordam que a implementação de um 4D não se limita apenas nas simulações? Sim, eu vou começar respondendo essa pergunta, com certeza. Assim, geralmente as pessoas pensam que o principal produto de um 4D é uma animação, né? Que a gente vê a evolução de um projeto de construção animado ao longo do tempo, mas não isso não. Um 4D nos permite fazer também mudanças no cronograma. A partir da criação do modelo 4D, a gente consegue ver limitações espaço-temporais. Imagina que a gente planeja um cronograma, simulamos ele e a gente consegue ver que existe uma interferência entre áreas, de maneira que existem várias equipes trabalhando numa mesma área. Então, isso a gente consegue ver no 4D. Utilizando outro tipo de planejamento, um planejamento de 2 dimensões, dificilmente, quando a gente tem todas essas linhas no nosso planejamento, dificilmente a gente consegue identificar problemas de espaço. E também a gente consegue planejar, são muitas as possibilidades do 4D, mas essa seria uma, não apenas só a animação que a gente acostuma pensar. Eu acho que Clarissa falou muito disso ao longo do trabalho, que tem muita utilidade, não é apenas animação. Sim. Quizás ahora aparecieron muchas preguntas, teníamos muy pocas hace un tiempo, pero ahora hay muchas. Así que vamos a pasar a la siguiente de Anthony Paucar, que habla de que la herramienta CBA, ¿ya? Que de toma de decisiones está tomando mucha importancia en proyectos de construcción. Y nos pregunta con qué otras herramientas Lean se podría potenciar. Luis, quizás tú que hablaste de CBA, o bueno, o Cristina, Clarissa, Roberto, que conocen la herramienta. Claro, es un sistema para tomar decisiones, entonces va a depender del problema que tenga, porque probablemente puedes ir a los 5 por qué para encontrar el problema raíz, después aplicar el CBA o hacer un diagrama Ichikawa. Yo lo complementaría con alguna herramienta para encontrar la causa raíz, pero insisto, depende de para qué le están usando el CBA. Una toma de decisiones, puedo usarla en diseño o puedo usarla en construcción. Sí, claro. Complementando ahí, muy simple, CBA va de la mano también con Kaizen, ¿ya? Con Kaizen o con PDCA,
ya que toda toma de decisión hay que hacerle un seguimiento en términos de bueno, la planificación, de la ejecución, la verificación y nuevamente la vuelta, si es que, de la nueva tarea. ¿Ya? Eso es muy simple. No sé si quieren complementar, chicas, con algo más, o chicos. Eu vejo o CBA com grande potencial para a etapa de projeto do sistema de produção, para tomar decisões sobre layout de canteiro, escolha de equipamentos, estratégias de ataque, coisas assim. Mas o seu uso predominante é em projeto, né? Sí. Una metodología principalmente o que se puede adaptar a resolver problemas, además de resolver o escoger opciones, porque al final tú podrías implementar el CBA después de hacer un A3, donde defines que tienes que mejorar una tecnología de tu proceso, como lo acaba de mencionar Clarisa, y obviamente tú a raíz de ahí tendrías que seleccionar una serie de alternativas y buscar la que presente la ventaja más relevante. Y ahí podrías aplicar cualquiera de estas soluciones para una resolución, un PDCA, como lo mencionó Rodrigo, para poder mejorar un proceso basado en algún cambio tecnológico o de alternativa que tengas que realizar. Eu concordo com isso que falou. Eu acho que ele pode ser trabalhado com qualquer ferramenta de gestão visual, tanto seja um A3, um Kaizen, ou o que seja. Eu acho que com as ferramentas de gestão visual, para que você faça essa escolha por vantagens de uma maneira mais visual. Sí. Disculpa, bueno, voy a responder la pregunta, que es muy cortita, por eso la puse ahí para que la respondamos rápido, es si existe alguna guía para implementar IPD. Bueno, yo creo que la guía fundamental es la guía de la AIA, que fue una de las primeras cosas que, o sea, no sé si la primera, pero es una de las más difundidas con respecto a IPD. Yo en la respuesta puse el link justamente de la guía de la AIA. Muy recientemente también hay un trabajo de Harrison Mesa, que hace la implementación de IPD en Estados Unidos, en Colorado específicamente, y que justamente es muy específico en la construcción. No sé si ustedes conocen otras guías para implementar IPD. Eu não estou familiarizada, não. Realmente, eu não conheço casos aqui no Brasil de implantação de IPD. Luis, Roberto, aparte de la guía de la AIA, que ojo está ahí marcada, ¿conocen alguna otra cosa? ¿No? Después de la AIA fue actualizado, pero no me sé los nombres. Fue actualizado como 3 veces, pero no me sé el nombre. Bueno, el artículo que mencionaste de Harrison Mesa con Luis Fernando Larcón va a dar luces de una implementación y una comparación de cómo, qué diferencias pueden presentarse al implementar el IPD en un proyecto. Cristina, tenemos otra pregunta en portugués, si me ayudas con esa, por favor. Quando falamos de Lean, falamos em priorizar o cliente. Lean no BIM. O que seria o cliente propriamente dito? Eu acho que qualquer um de vocês pode responder a pergunta, né? Sim, posso responder eu também, né? Mas a gente tem vários clientes no projeto, né? Temos o cliente que compra um projeto, né? Que seria o que a gente geralmente entende como um cliente. Mas temos os clientes internos, que são aquelas pessoas que fazem parte do nosso projeto, aquelas que a gente precisa entregar alguma coisa, como entregar informação. Então, não é só entregar um produto que foi comprado, sino entregar algum tipo de informação. Essa pessoa também seria um cliente. Então, a gente considera, por exemplo, um trabalhador um cliente interno. A gente precisa entregar para ele alguma informação para que ele execute alguma atividade. ¿Alguien quiere completar? Bueno, sí, Lean de por sí lo que hace es llevar a la construcción a un proceso, ¿ya? Lo define como un proceso, por lo tanto tiene subprocesos y múltiples tareas, y cada proceso tiene un input y un output, y cada output tiene un cliente interno, ¿ya? Y justamente ese es el foco que pone Lean en los proyectos de construcción, que antiguamente no teníamos en los proyectos, en la planificación tradicional, sino que simplemente veíamos al cliente final, que por supuesto es importante, pero también considera estos clientes internos. Claro, debemos pensar que BIM también en el tema de cliente podría relacionarse con el usuario final del proceso,
final. Pensemos una vivienda o un usuario de un hospital, y ya lo habíamos hablado en los webinars anteriores, que principalmente en Chile los usos, como lo mostró Luis también, son hospitalarios, ya que sirven para el mantenimiento posterior. Por lo tanto, podríamos asumir que un cliente en un proyecto como un caso hospitalario sería todos los subcontratos que se relacionan con el mantenimiento de las diferentes conexiones abundantes en un sistema de hospitalario inicialmente. Así que ahí tenemos, realmente depende mucho como lo mencionó Cristina, de la posición en la que uno defina en la que se encuentra este cliente. Sí. Tenemos, haciendo el match con hospitales, tenemos una pregunta acerca de un hospital. ¿Ya? El hospital de Quillota, que fue uno de los casos que mencionó Luis justamente, de la implementación de BIM y Lean en conjunto, acá, esto está en Chile, en la quinta región. ¿Cómo se puede evaluar la efectividad de la aplicación de la herramienta Lean en condiciones extraordinarias como el COVID-19? Uf, está dura la pregunta esa. Luis, no sé si tú Buena pregunta. que tuviste experiencia en ese proyecto. Claro, pero fue en 2017 cuando no estaba el COVID-19. Ya. Yo creo que no hay una respuesta única. Yo lo que haría fue, efectivamente, la metodología de investigación es establecer una línea base, cómo están ahora con COVID, y cómo mejoran con herramientas Lean, pero la única forma de saber es que no estuvieran aplicando la herramienta y la empezaron a aplicar ahora. Porque si la están aplicando, lógicamente con el COVID va a bajar el rendimiento y el proyecto va a descender la performance, y no necesariamente va a ser porque estén mal aplicada la herramienta. Entonces, es un temazo. Yo creo que una de las cosas que se está desarrollando ahora Lean es ver cómo compatibilizar con el COVID nuevas herramientas y agilizar Yo tengo una pregunta para todos ustedes. Disculpe, el mundo Lean es muy amante de los post-it. Los aman, los post-it. ¿Y cómo compatibilizamos el post-it con COVID? Nos tendríamos que ir a la digitalización directamente, cosa que no le gusta a la gente de Lean. Prefiere rayar en un papel y ponerlo en la pared. Yo creo que utilizaríamos algo más menos fácil de contaminar como un post-it. Podemos utilizar pantallas táctiles en las que no hace, o tan siquiera utilizar pantallas táctiles. Creo que podríamos utilizar herramientas como las de hoy, la del Slido, para hacer un trabajo colaborativo, que cada uno da su opinión y se crean informaciones visuales de manera digital. Están las tarjetas Kanban, hay mucho software Kanban también, como Trello u otras. Sí, Clarisa. Não, tem uma Obeya Room digital, tem os posts digitais, tem vários, Kanban digital, tem várias opções. Yo sé que existen todas esas herramientas digitales, sin embargo, sigue gustando más el post-it al mundo Lean. Es un sello, es un sello. Es un proceso de adaptación, y tratando de hacer alusión a la pregunta previa del hospital, justamente lo mencionó Luis, y en este momento todos estamos tratando en diferente medida de definir el impacto que tendrá Lean de alguna variedad, tanto a nivel de productividad, que creo que es lo que la mayoría de las empresas va a estar enfocada, pero también tendríamos que mirar el foco en seguridad, porque obviamente si aplicamos herramientas como gestión visual o 5S para definir distanciamiento, espacio, protocolos, obviamente aportaríamos primero a la seguridad, que es el desafío más grande con el COVID-19, sumado a la productividad, que podría ser cualquier otra variable que nos obliga a cuestionarnos si los procesos Lean que asumíamos que eran los más eficientes lo son, pero ahí tendríamos que pensar en la mejora continua y ver qué vuelta podemos darle a un proceso. Solo para complementar un segundo, en Colombia, mi estudiante de maestría, que le aprovecho de saludar, Daniela Pardo, que está conectada, ella me mostró que utilizaban Miro, y como dice Rodrigo, efectivamente ha costado esta transición, pero ha funcionado. Y ahora lo que está, el estudio precisamente de su maestría tiene que ver con cómo adaptar esta herramienta de acción lingüística, con esta gestión visual, con ahora esta transformación digital.
cómo medir estos indicadores de acción lingüística en reuniones virtuales. Entonces, el mundo Lean, como dice Rodrigo, está acostumbrado a la presencialidad, y este tema virtual estamos adaptándonos y generando nuevo conocimiento a partir de eso. Pero para isso entrei eu de o BIM, e agora para a Covid, que você tem que prezar pelo distanciamento social, usar ferramentas baseadas em localidades. E aí o 4D também ajuda bastante para você ver se não tem equipes muito próximas, linha de balanço, você já planeja evitando que as equipes fiquem no mesmo pavimento ao mesmo tempo. De hecho, hoy en día ya he desarrollado un BIM COVID-19, no sé si lo habéis visto, desarrollado por la empresa CIPE, el software CIPE valenciano. Y han creado que tú te lo puedes bajar. Yo invito a todo el mundo que se lo baje desde la página de ellos. Y es un plugin que han hecho para el programa de ellos de CIPE, para que estudies aquellas áreas de trabajo y directamente tú ya puedes analizar qué áreas tienen impacto en donde los trabajadores están con una pequeña distancia de trabajo y automáticamente a través de esa herramienta consigue separar los puestos de trabajo. Generalmente está siendo utilizado para hostelería, ¿no? Por ejemplo, o para áreas de trabajo como en oficinas, para crear esos nuevos ambientes. Muy bien. Hoy nos vamos a la última pregunta, porque hoy, como último día, vamos a responder todas las preguntas. Y si me ayudan en el portugués, Sí. por favor. LESAT, no estou familiarizada com essa palavra, possui definido níveis de maturidade em Lean aos termos BIM e Lean. Não seria importante termos essas maturidades em sinergia? Clarissa, você está familiarizado com LESAT? Não sei o que seria. Não. Yo tampoco. Entiendo que hay bastantes modelos de madurez de BIM, incluso hay Sí. varias propuestas, y hay otras propuestas de madurez de Lean. Sin embargo, muchas gracias Marco, que inmediatamente nos informa que es LESAT. No lo conocía yo en particular, pero hay formas de modelos Lean como ese y otros modelos BIM. Hace muy poco en Chile, Cristian Peralta, un estudiante de máster, desarrolló un modelo de madurez que mide justamente la sinergia entre las dos, ya que justamente encontraba que medirlos por separado no era lo mismo que tener un único modelo de madurez que incluyera los elementos Lean y BIM en una sola pregunta o en un solo cuestionamiento. Yo creo que sí, la madurez y la sinergia obviamente es importante. Sim, o que o Lean tem muito a ajudar no BIM é identificar os clientes internos e os requisitos desses clientes e ajudar a planejar quando, como essas informações, né, esses modelos, os desenhos devem ser produzidos e entregues, né? Então, como vai ser entregue, quando deve ser entregue, de que forma vai ser entregue. Então, você pode expandir essa ferramenta de avaliação Lean para incluir processos de design ou design usando BIM, ou até começar a olhar essa expansão horizontal, né, do BIM, não só na etapa de projeto, mas indo para a obra também. Muy bien. Nos vamos a las preguntas, ¿no? Creo que respondimos todo. ¿Preguntas? Me parece. O sea, a las preguntas que nosotros le hacemos. Vale, Bueno. muy bien. Les agradecemos por acompañarnos hasta esta instancia y para terminar la instancia de evaluación del proceso de estos 3 episodios de webinar que hemos desarrollado, los invitamos a ingresar a Slido y poder aportarnos con su calificación. De hecho, tenemos 3 preguntas, 2 de ellas que siempre realizamos, que es este plus delta, identificar cómo pueden evaluar el webinar y también qué podemos mejorar. Y en una tercera pregunta que les vamos a presentar en unos momentos más, también queremos saber su opinión respecto a qué temáticas consideran ustedes que podrían ser relevantes para poder tomar en cuenta, como lo hemos hecho, para nuestra mejora continua, tomar en cuenta sus opiniones y obviamente conocer
qué podríamos presentar en una siguiente temporada de webinars. Muy bien. Eu acho que ficou claro o que o Roberto estava falando, mas por enquanto as pessoas respondem, eu posso falar um pouquinho. Bom, eu acho que agora a gente faz umas perguntas para você, para avaliar nosso webinar, e depois a gente vai fazer uma pergunta em relação a quais são os temas que a gente poderia discutir em próximos webinars, para a gente adoptar e ter interesse, a gente tem interesse em saber qual é o interesse de vocês. Como a gente tem vendo, a gente tem feito ao longo desses webinars, em que a gente tem incrementado, a gente tem realizado melhoria contínua a partir da adoção de sugestões que foram feitas nas perguntas do final do webinar. Adicionalmente, deben recordar que al inscribirse y si validamos nosotros la asistencia en estos 3 webinars, la forma de evaluar la asistencia es a través de la participación, el registro de su email y su nombre en la plataforma Slido, y de esta forma les haríamos llegar el certificado de participación de esta temporada de webinars. Roberto falou que para aquelas pessoas que participaram daqueles 3 episódios e que a gente consiga verificar a participação a partir das respostas realizadas no Slido, né, de ter colocado o e-mail e as informações pessoais, a gente enviará um certificado de assistência. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, Roberto. Perfecto. Pasemos a la de los temas primero, ¿no? Mejor. Sí. Ok. Aprovechando que hay más público. Y después dejamos con la mejora continua. Ok. Bueno, en esta instancia, como les había comentado, nos gustaría conocer qué temas les gustaría que abordáramos en nuestro próximo webinar. Previamente para el desarrollo, y les comentamos un poco mientras responden la pregunta, nos reunimos junto con todos los cofundadores para tratar de analizar qué existía en las diferentes redes, porque con la adaptación a esta nueva capacidad de transmitir a través de medios digitales los conocimientos, teníamos un potencial muy fuerte de poder llegar con las diferentes capacidades que tenemos a un público bastante grande internacional. De hecho, lo pueden ver que tuvimos participantes de varios lugares. Y es ahí donde, después de conversar, evaluar, llegamos al punto de definir como algo más que Lean y BIM y comenzar a entregar este desafío. Así que queda abierto igual esta opción para que puedan ustedes comentarnos qué temática sería de su interés. Tenemos 10 respuestas. No sé si quieren opinar respecto a algunas de las que tenemos acá. Creo que algo que es muy atractivo, que generalmente tiene mucho interés, son casos reales. Es lo que la gente más espera en estos tipos de webinars. Aquí es lo que vemos, ¿no? También más casos reales, casos prácticos. Creo que todos tenemos experiencia en casos prácticos y reales, podemos hablar de eso, pero la pregunta no era solo en Lean y BIM, era si existe alguna otra área en la que vosotros también tengáis interés en participar de un webinar. El tema del lead pareciera Sí. interesante. Lo plantean ahí algunos. Otro tema más específico, temas estructurales, la ingeniería estructural, que yo creo que está poniéndose al día con la implementación de BIM. Y claro, hay un desafío desde el punto de vista del análisis estructural. Y siempre es bueno ver esas compatibilidades. Sí. Después me he acordado ahora que tenemos que sacar una foto con todos los participantes. ¿Verdad? Claro. Gracias. Bien. Bueno, nos pueden enviar por correo también más opciones. ¿Ya? En nuestra página tienen el correo y pueden contactarnos o, y bueno, por acá, redes sociales. por redes sociales a cada uno de nosotros. Bueno, Dejo la última pregunta para que puedan ingresar a través de Slido. La voy a dejar abierta después del webinar para que nos puedan hacer sus comentarios, y ahora queríamos aprovechar esta instancia para poder pedirles a los asistentes que activen su cámara y podernos sacar una foto grupal con todos los asistentes que nos han acompañado a partir de estas 3 semanas o si se han integrado en los últimos webinars.
Sí. Así que activen sus cámaras, por Hola, favor. Claudia. Muy bien. Hola, Larisa. ¿Qué tal? Jenny, Marco, Hola, Alex, Alexis, hola. Isabel. Hola. Octavio, Matías, Qué bien, verle la cara. Jairo. Uno echa de menos esto, ver la cara a la gente, Dios mío. ¿Qué más? ¿Qué Sí. más? Sí. Ari, Denise, Sebastián, Diego, Manuela. ¿Ya sacamos fotos? Manuela. ¿Quién saca las fotos? ¿Cristina? Nuestra Yo, fotógrafa. voy a sacar, Cristina. voy a sacar varias porque tengo que ir pasando por las pantallas, ¿vale? Muy bien. ¿Ven? Perfecto. Sonreís todos de que estáis felices. Voy a pasar al otro. Ay, es que hay mucha gente, qué bien. Estamos Sí, muy felices de tenemos la bastante, así que participación. gracias. Es muy bueno que puedan... ¿Alguien puede hacer otra foto? Porque me da tarde un poco. GA Gok nos dice aló, aló, aló. No sé a qué se refiere. Pablo dice que no pueden, no les conecta la cámara. Bueno, las excusas de siempre para no mostrar la cara. ¿eh? No. A Son ver, las Kevin, excusas. Pedro, Robinson, voy a sacar otra Yo foto. Pablo Araya lo conozco y yo creo que es una excusa. No, que no, todo No, el no, mundo tiene algún no, es motivo. broma, es broma, es broma. ¿Está bloqueado? No está bloqueado. El que quiere, bueno, Sí, tenemos abierto la opción. está así totalmente que... abierta la opción de verlo. A ver, en esta otra Siento. pantalla. Carla, hola Carla, ¿cómo va? Bien. Oye, ya sacamos muchas fotos, ¿no? O seguimos a la gente fotografiando. No sé. Ya estoy, yo ya terminé. Sí, ya hemos sacado varias fotos. César Muñoz dice que no se ha peinado en un mes. Bueno, yo no me he No, no sé. afeitado en un mes. Bueno, estamos ahí luchando. ¿Vale? Ya chicos, bueno, no sé si alguien más quiere dar palabras de cierre para cerrar esta primera temporada, primera de muchas temporadas de webinar, que los vamos a estar invitando siempre. Muchas gracias por su participación, muy activa, tanto en el Slido como por el chat y los foros, y que muchas gracias por eso. Muito obrigada a todos pela participação. Foi uma participação muito ativa, tanto pelo slide quanto no chat. A gente agradece. Estamos muito felizes com a acolhida que teve o webinar e esperemos que todos estejam bem e a gente se vê em um próximo evento, quem sabe. Mas vamos nos falando pelas redes sociais. Qualquer coisa podem falar por lá. Muy bien, que esté Acho muy que é bien. isso. Obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Boa Chao, noite. chao.